Sejam bem-vindos ao nosso Papo Saúde desta quinta-feira aqui na NGTV. E hoje nós trazemos um tema que é muito importante. Nesse mês de outubro, nós temos a campanha do Outubro Rosa. Nós temos campanhas todos os meses, né? Mas essa do Outubro Rosa é sempre uma campanha que é muito divulgada e que é muito importante. Trata da prevenção e principalmente do alerta para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E para falar um pouquinho sobre esse tema super importante, está aqui comigo o Dr. Álvaro Machado, ele que é oncologista do CTCAM, o Centro de Tratamento de Câncer, que está aqui em Passo Fundo há 10 anos, trabalhando com a prevenção, com o diagnóstico e o tratamento de câncer. Dr. Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Saúde de hoje. Obrigado, Alessandra. Boa noite. Realmente é um tema muito importante, não é? Porque o Outubro Rosa, ele surgiu pela necessidade de esclarecimentos de uma doença muito incidente. No Brasil, ela é considerada como o principal câncer feminino. Se nós excluirmos o câncer de pele, não melanoma, que é um câncer muito comum na nossa população, mas de baixíssimo risco, o câncer de mama é o principal, mais incidente na população feminina. E é a principal causa de morte entre as mulheres, principalmente entre as mulheres jovens, entre 40 e 60 anos de idade. Então, falar sobre o câncer de mama, alertar sobre como fazer o diagnóstico precoce, quando fazer os exames, como se prevenir do câncer de mama é uma tarefa muito importante. Certamente, essas perguntas todas que o Dr. Álvaro citou agora, nós vamos responder ela durante o nosso programa, por isso fica aqui com a gente que todas essas informações são muito importantes. Dr. Álvaro, a campanha tem alguns pontos, né, que ela trabalha. Quais pontos são esses e, enfim, por que desta campanha? Bom, o Outubro Rosa ele surgiu basicamente como uma chamada da importância do câncer de mama. E quando a gente fala da importância, nós estamos falando de uma doença que acomete mais do que 73 mil mulheres por ano no Brasil, mais do que 18 mil mortes a cada ano entre as mulheres, não é? E não só no Brasil, mas tem o mesmo grau de importância, ou um pouco maior, no Rio Grande do Sul e incluindo Passo Fundo. Então, pela importância epidemiológica, populacional e de saúde pública, o Outubro Rosa surgiu com essa tarefa de divulgar o principal método de diagnóstico precoce. Porque quando a gente fala no câncer, e independe de qual tipo de câncer, mas falando aqui do câncer de mama, o diagnóstico precoce é a forma que nós temos de aumentar as chances de cura, diminuir o custo do tratamento, não só o custo econômico, mas o custo orgânico, o custo familiar, o custo individual. Então, o diagnóstico precoce, digamos assim, é a busca fundamental de todos os cânceres. E no câncer de mama nós temos um instrumento que infelizmente não existe para todos os cânceres, mas para alguns, mas para o câncer de mama nós temos um instrumento que é simples, barato e altamente eficaz para diagnóstico precoce, que é a mamografia. Qual que é a importância de realizar a mamografia? A cada quanto tempo? Quem deve realizar? Bom, a mamografia, para teres uma ideia, a mamografia ela tem capacidade de reduzir a mortalidade pelo câncer de mama, porque se puxa os diagnósticos de doença avançada para um estadio mais inicial, em torno de 20 a 25%. Quando a gente fala 20 a 25%, nós estamos falando mais ou menos de 4 a 5 mil mortes por ano que a gente pode evitar. Então, é uma tarefa importante. E a mamografia, para ela ter esse impacto na mortalidade pelo câncer de mama na população, a gente precisa que as mulheres, que são as que devem fazer o exame para se proteger, façam o exame anualmente. A indicação é que o exame seja anual. O Ministério da Saúde
recomenda que se faça o exame a partir dos 50 anos de idade até os 70 anos de idade, a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a qual eu participo, recomendam que o exame seja feito entre as mulheres a partir de 40 anos de idade e que seja anual. Por quê? Nós temos inúmeros estudos populacionais mostrando que a mamografia também reduz a mortalidade entre as mulheres mais jovens, de 40 a 50 anos de idade. Mais importante do que isso, cerca de 20 a 25% dos diagnósticos no Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e das mortes por câncer de mama se dá na faixa etária com menos de 50 anos de idade. Então, a gente não pode deixar de fora uma população sob tão alto risco. Então, a recomendação das sociedades é que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos de idade, de forma anual, a não ser que exista fatores de risco específicos que modifiquem essa indicação. O diagnóstico precoce, doutor Álvaro, é importantíssimo, né? Com certeza, mas mais do que isso, é importante também que se faça o diagnóstico, mas que se estimule que outras mulheres também façam esses exames. Exato. A gente diz assim que a mamografia ela tem duas importâncias. Uma individual. Aquela mulher que realiza o exame anualmente, ela está se protegendo, ou seja, ela corre um risco muito menor de morrer de câncer de mama do que aquelas que não fazem. Mas, quando nós pensamos na mortalidade populacional pelo câncer de mama, nós precisamos que a grande maioria, na verdade, a gente precisaria que 90% das mulheres que, entre a faixa etária de 40 a 70 anos de idade, fizessem os exames anualmente. Quando a gente analisa isso, nós temos assim, vou dar o exemplo de Passo Fundo, que eu estou com os números mais frescos na memória. Nós temos uma população de 18 mil mulheres, mais ou menos, cerca de 18 mil mulheres, entre os 50 e os 70 anos de idade. Mas nós temos mais 12 mil mulheres entre 40 e 50 anos de idade. Então, se nós... É um número bem significativo. É muita gente, não é? E nós estamos realizando 4.500 exames por ano. E nós precisaríamos realizar pelo sistema público que abrange não, mas sabemos que 70 a 75% da população depende exclusivamente do sistema público. 25 a 30% da população tem cobertura de planos privados ou arca com os custos do próprio bolso. Então, pensando que 70% de 30 mil mulheres precisam fazer os exames anuais, a gente precisaria de 20 mil exames no sistema público. E nós estamos fazendo 4.500. É muito pouco. É muito pouco, é um número significativo, muito menor do que deveria ser feito. Muito. Então, para isso é que a importância do Outubro Rosa, não é? É lembrar as mulheres que elas devem fazer o exame. Lembrar as mulheres que o exame deve ser anual. Lembrar, inclusive, que nós ainda estamos em outubro. Quer dizer, ainda dá tempo de fazer o exame este ano. Mas tem que procurar o seu médico, procurar o posto de saúde, marcar o exame, fazer o exame e levar o exame de volta ao seu médico para que esse resultado seja lido e dadas as devidas condutas, caso sejam necessárias. Mas não só isso, eu acho que os homens têm também uma responsabilidade muito grande nessa realidade. Nós precisamos, como homens, maridos, irmãos, primos, sobrinhos, avós, netos, lembrar as nossas mulheres da nossa família de que elas devem fazer o exame, não é? Isso reforça a importância do autocuidado. Nós sabemos que as mulheres têm uma dedicação ao autocuidado muito maior que os homens,
Mas esse reforço que nós podemos dar pode fazer uma diferença muito grande. E esse é o Outubro Rosa, é lembrar todo mundo de que a mamografia salva vidas, deve ser feita anual e todas as mulheres a partir de 40 anos de idade devem realizar o exame. Falamos um pouquinho sobre o diagnóstico, falamos um pouquinho sobre a importância, né, do Outubro Rosa, mas também pode ter sintomas. O câncer de mama, enfim, né, pode dar alguns sintomas. Claro, importante já fazer o acompanhamento, mas quais são esses sintomas? Como que a mulher pode identificar ou ficar em alerta máximo para ir buscar quanto antes o tratamento? Então, a mamografia, ela tem uma capacidade de identificar nódulos que tenham até menos do que 1 centímetro. Essa seria, digamos assim, a situação ideal. Mas nem todos os exames, e a mamografia também, não são perfeitos, não é? Então, eventualmente, alguns nódulos podem escapar ao diagnóstico da mamografia. Tem algumas situações que o médico, já prevendo essa dificuldade, solicita outro exame, em geral o ultrassom, para complementar a eficácia, não é, da busca pelo nódulo muito pequeno. Mas as mulheres devem se autoexaminar, porque a percepção do seu corpo, o conhecimento do seu corpo, e então qualquer modificação que seja mesmo subjetiva deve ser comunicada ao médico. A gente não tem nenhum estudo nos dizendo que o autoexame diminua a mortalidade pelo câncer de mama. Mas nós temos vários exemplos em consultório, e todos os médicos relatam isso, de mulheres que insistem que tem uma alteração, faz mamografia, faz ultrassom, e os exames são normais ou os exames são insuficientes para identificar. E nós, insistindo com outras tecnologias, podemos identificar essa alteração. Então, é recomendado, mas mais como um autocuidado. Aquela mulher que faz o autoexame, ela muito mais provavelmente procura o médico regularmente do que aquela que não tem o autocuidado, né? Não faz o autoexame. Então, se recomenda, principalmente entre as mulheres jovens, onde a mamografia tem a acurácia, tem uma capacidade de identificar alterações na mama menor do que na mulher mais acima de 50 anos. Mulheres muito jovens, em geral, a mamografia não está indicada. Existem também alguns fatores de risco. Quais são esses fatores? Os fatores de risco são inúmeros. A gente, tem uma publicação da Organização Mundial de Saúde que é muito interessante. 60%, 65% de todos os cânceres, eles são hoje ditos como sorteios da natureza, não é? A gente não identifica um fator causal, não identifica uma predisposição. Mas a gente tem algumas coisas bem estabelecidas. No câncer de mama também. E vamos especificamente falar sobre o câncer de mama. Obesidade, álcool, sedentarismo, suplementação, reposição hormonal e, agora, recentemente, poluição do ar. Exato. Todos esses são fatores que causam câncer de mama. Então, as mulheres, para se prevenir da doença, ou seja, para diminuir de uma forma significativa a chance de ter câncer de mama, elas devem ser fisicamente ativas, ter uma alimentação saudável, manter um peso adequado, não fumar, né? Beber o mínimo possível. E a poluição do ar, infelizmente, a gente não tem como nos proteger, não é? Mas a gente pode
ter campanhas para que a gente tenha um ar mais limpo através de políticas públicas que limitem os grandes poluidores, não é? Isso são alguns fatores de risco. Outros fatores de risco que devem ser identificados nas consultas, porque essas mulheres precisam de uma atenção maior, são aquelas que têm histórias de câncer de mama na família. A mãe teve câncer de mama, uma tia, uma prima, a irmã. Então, essas mulheres têm um risco maior. A história menstrual da mulher também é um fator importante. Mulheres que começam a menstruar precocemente, antes de 12 anos de idade, ou que entram em menopausa tardiamente, depois de 52 anos de idade, que tem um tempo de vida mais longo de ciclos menstruais, elas têm maior risco de câncer de mama. Mulheres que têm gravidezes tardias, depois dos 30 anos de idade, ou que não amamentam, tudo isso são fatores de risco. A amamentação, a cada ano de amamentação, existe um decréscimo, agora não estou muito certo, mas em torno de 1%, 1,3% no risco de câncer de mama. Isso é muito significativo. O problema é que hoje o nosso cotidiano, da forma com que a vida está organizada, é difícil uma mulher ter 1, 2, 3 gravidezes antes de 30 anos de idade, né? Ela está ainda em fases de estudo, se colocando no mercado de trabalho, e tudo isso são projetos que acabam começando mais tardiamente. E também, não só a história familiar, nós temos algumas mutações genéticas hereditárias que aumentam de uma forma dramática o risco de câncer de mama. Essas famílias que têm a mutação, elas precisam ser identificadas, porque a forma com que devem ser acompanhadas as mulheres, e os homens também, mas que devem ser acompanhadas as mulheres, e as medidas que a gente pode tomar, que a gente chama de redutoras de risco, precisam ser discutidas e eventualmente implementadas em épocas adequadas da vida de cada uma delas. Já falamos sobre diagnóstico, já falamos sobre a importância dos exames, falamos um pouquinho sobre fatores de risco, sintomas, e agora também muito importante é o tratamento. Como que se dá esse tratamento, né? O que é indicado e também qual que é a diferença dos tipos de tratamento, porque existem métodos que são super avançados, claro, hoje a medicina avança muito, mas nem todo mundo também tem acesso a esses tratamentos avançados. Então, como que se dá, primeiro, né, para a gente começar a falar sobre esse tema, como que se dá o tratamento para quem já tem o diagnóstico do câncer de mama? Bom, o tratamento do câncer de mama, a gente pensa num tripé, não é? Um desses pés, ou um desses pilares é a cirurgia, não é? O segundo pilar é a radioterapia, que é um tratamento por radiação, não é? E tem uma característica similar à cirurgia, que a gente considera a radioterapia e a cirurgia como tratamentos locais, locorregionais, da mama, axila, não é? Isso falando no câncer de mama inicial. E o terceiro pilar são os medicamentos. Bom, os medicamentos são inúmeros, não é? E os medicamentos dependem muito do que a gente chama de subtipo do câncer de mama. Hoje, quando a gente fala sobre câncer de mama, a gente não está falando de uma doença. Nós estamos falando de várias doenças, não é, que têm características em comum, mas têm características específicas para cada uma delas. Inclusive, tem características que a gente chama de moleculares, biológicas, aonde os tratamentos diferem de um subtipo para outro. Então, dentro dos medicamentos, nós temos os hormônios, nós temos quimioterapia, nós temos terapia-alvo, imunoterapia.
Então, isso é um conjunto de medicamentos que vão ser usados de uma forma combinada ou não, antes da cirurgia ou após a cirurgia, dependendo da situação específica de cada paciente. A cirurgia não ocorre em todos os casos, então? Não, ou ocorre? sim. Sim, em todos os casos. Hoje, falando do câncer de mama inicial, hoje nós não temos ainda dados de segurança em abolir a cirurgia, não é? Nós temos tratamentos que nós fazemos antes da cirurgia, pré-operatórios, que têm uma capacidade de destruir completamente o tumor em 75% das mulheres. Mesmo sabendo que existe uma enorme chance do tumor ter desaparecido, nós somos obrigados a fazer a cirurgia, porque só a análise no microscópio de tudo que for tirado é que me diz que realmente o tumor desapareceu, não é? Então, provavelmente no futuro, com tecnologias melhores, a gente consiga poupar algumas mulheres do procedimento cirúrgico, mas hoje a cirurgia ela é universal, como primeiro tratamento ou como um tratamento seguindo o tratamento medicamentoso pré-operatório. O processo cirúrgico ele acaba sendo mais breve, mas o tratamento em termos de radioterapia, enfim, né, ele medicamentoso até, ele é mais prolongado. Quanto tempo ele dura? Bom, eu vou falar um pouquinho mais da cirurgia, que é um aspecto bastante importante. A cirurgia, assim como todos os outros tratamentos, evoluiu de uma forma assim muito impressionante, drástica. Na minha época de início de especialidade de oncologia, a cirurgia padrão era o que a gente chamava de mastectomia radical. A grande maioria das mulheres tinham a amputação da mama. Isso trazia vários aspectos negativos para a vida toda. Logo após, surgiu a cirurgia conservadora, onde se tirava só o segmento, só a partezinha da mama, né? O quadrante, que a gente chama, onde estava o nódulo, quando a situação permitia, e complementava com a cirurgia. Muitas dessas mulheres ficavam com resultados estéticos bastante aceitáveis e umas até muito, muito boas. Depois essa cirurgia evoluiu para uma cirurgia onde se escondia a cicatriz. Em vez de ficar na mama, se fazia uma abordagem ao redor da areola, como os cirurgiões plásticos fazem, escondendo a cicatriz, melhorando mais ainda o resultado estético. Depois vieram várias técnicas de reconstrução, cada vez mais aprimoradas, as próteses melhores também. Hoje praticamente não encontramos mais mulheres sem a mama, né, com a mama amputada. Então só esse aspecto, do ponto de vista de qualidade de vida, de autoestima, é uma revolução. Do segundo aspecto, com relação a tempo de tratamento, entra a radioterapia. A radioterapia também evoluiu, não só nos equipamentos, mas nas técnicas de abordagem da mama, onde os tratamentos que eram de 5, 6 semanas, hoje a gente consegue fazer em 15 sessões, 3 semanas, um pouco menos ou um pouquinho mais. E também isso facilitou o acesso de mais pacientes ao mesmo aparelho de radioterapia, não é? Por menos tempo de tratamento. E também a necessidade dos deslocamentos, onde os aparelhos de radioterapia são concentrados em poucas cidades, não é? O Rio Grande do Sul é privilegiado, mas mesmo assim exige deslocamento, né, das pacientes. E do ponto de vista do tratamento medicamentoso, a gente tem evoluído não tanto na diminuição de tempo, mas mais com tratamentos mais específicos e muito menos tóxicos, não é? Aquela cena da quimioterapia, da pessoa passando muito mal, não é? Me lembro de um filme que era
o paciente fazendo quimioterapia e ele praticamente passava a noite dentro do banheiro, vomitando, não é, extenuado. Isso praticamente não existe mais. Não é? O conforto e a qualidade de vida durante o tratamento é infinitamente maior. O efeito colateral, né, do tratamento, Exato. que é o que talvez dá muito medo em algumas pessoas que têm esse diagnóstico, é esse efeito colateral. Principalmente para as mulheres, né? Não sei se a questão da queda do cabelo, enfim, isso ainda acontece, ou já melhorou muito, mas também a autoestima, né, já interfere muito na questão do tratamento, porque é uma das principais preocupações das mulheres. A queda do cabelo também, não é? Nós temos hoje as toucas geladas, não é? Que possibilitam que um bom número de mulheres consiga preservar o cabelo de uma forma esteticamente boa, aceitável, não é? Mas ainda não é um método assim perfeito. Nós temos alguns esquemas de tratamento e que infelizmente são as drogas mais eficazes contra alguns subtipos do câncer de mama, em que a nossa chance de preservar o cabelo cai bastante, não é? Mas algumas mulheres conseguem e os resultados são muito interessantes. Do ponto de vista da percepção dos pacientes, né, quando tu estavas comentando o medo de enfrentar o tratamento, uma das coisas que eu digo é que enfrentar o tratamento, por mais desconfortável que seja, é muito melhor do que enfrentar a doença. Esse é o número 1. O número 2 eu tenho por hábito, quando as pacientes começam o tratamento, eu pergunto para elas, a cada vez que elas chegam na consulta, assim, como é que foi, né? Como é que está sendo? Está sendo pior, mais ou menos o que imaginava ou menos do que imaginava? Invariavelmente a resposta é que não, é muito menos do que elas imaginavam do que iriam enfrentar, não é? Existem exceções, mas são exceções. A regra é que o tratamento hoje ele é muito confortável, além de muito eficaz, não é? E seguro. Então, é um enfrentamento que não há dúvida, vale a pena. O papo foi tão bom que a gente já está chegando no final do nosso programa, mas eu quero ainda abordar duas pautas que são bem importantes. Que uma é a taxa de mortalidade, que é importante para que você que está nos acompanhando tenha esse alerta da importância realmente do diagnóstico. Nós já falamos muito sobre isso, né? O Dr. Álvaro explanou muito bem essa importância, mas para ficar esse alerta. E também a taxa de cura, que também é importante se você fizer o diagnóstico. Então, quais que são esses índices, Dr. Álvaro, de mortalidade? Então, como a gente conversou ali no início, no Brasil são mais ou menos 73 mil diagnósticos por ano e cerca de 18 mil mortes. Isso significa que mais ou menos 25% das mulheres, né, um quarto das mulheres com diagnóstico de câncer de mama vão acabar falecendo da doença. Isso é muito. Quando a gente compara com dados dos países mais desenvolvidos, onde o acesso às tecnologias, aos especialistas, aos tratamentos, não é? E ao diagnóstico precoce é maior, nós estamos ainda muito abaixo. Quando nós separamos os índices do sistema privado e do sistema público, nós temos ainda piores surpresas, vamos dizer assim. Então, é um trabalho muito intenso e de todos os interessados, e quando eu digo os interessados, são principalmente as mulheres que são pacientes de câncer de mama, não é? E os médicos de todas as especialidades que lidam com o câncer de mama e enfrentam junto com as mulheres todas as dificuldades possíveis, de que os tratamentos se tornem cada vez mais acessíveis. Nós sabemos que existe uma conta que precisa fechar. Os tratamentos eles chegam com valores absurdamente caros,
não é? Mas, na medida do possível, existe a exigência, a militância, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, para que os tratamentos que são, que a gente chama de, que são aqueles que mudam o parâmetro, parâmetro de tratamento, são tratamentos assim, pilares, que sejam incorporados no sistema público, não é? E no sistema privado também, algumas vezes, a gente tem problemas de contratos que não dão cobertura, tudo, mas ainda assim, no Brasil, o sistema privado tem um desempenho muito bom quando a gente compara com o sistema público. O sistema público tem um problema de financiamento muito grave. A oncologia hoje provavelmente a especialidade médica que mais requer recursos, porque é uma coisa inacreditável o avanço da tecnologia e o custo dessa tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, não é só o medicamento, não é? São cirurgias, por exemplo, por robô, não é? Então, os equipamentos de radioterapia, são assim, uma série de coisas que encarecem de uma forma significativa. Mas, desculpa, eu acabei me perdendo na tua... Sobre o índice de mortalidade, mas eu também queria saber sobre a taxa de cura. Exato. Então, quando a gente fala nos índices de mortalidade e custo do tratamento, a gente vê a importância que é o diagnóstico precoce. Porque a gente está numa realidade onde nós temos 18 mil mortes. Se nós conseguirmos que a mamografia se dissemine entre as mulheres e seja feita a cada ano por 90%, de preferência 100% das mulheres entre 40 e 70 anos de idade, significa que nós vamos tratar doenças tão precoces, onde a cirurgia é mínima, os resultados estéticos são excelentes, né? O tempo de radioterapia é mínimo, a necessidade de medicamentos é menor ainda, né? E as taxas de cura, elas ultrapassam 90%, 95%, até 98%. Então, esse raciocínio, quer dizer, não bate, né? Não fazer o exame. Não fazer o exame é correr o risco de ter que enfrentar uma jornada com grande chance de cura, mas uma jornada mais densa, mais demorada, não é? E de maior custo. A importância, então, que nesse Outubro Rosa você não fique só realmente usando rosa, né? Nós estamos aqui usando rosa, mas que você realmente procure esse diagnóstico, não que vá ter um diagnóstico, né? Mas que procure a prevenção para que você faça esse alerta para você como mulher e também para as mulheres que estão à sua volta, para que façam o autoexame primeiro, né? O autoexame é importante, depois a mamografia. Entre 40 e 70 anos, obrigatoriamente. Todo ano. Todo ano, com certeza. Doutor Álvaro, quero agradecer muito, então, por estar aqui conosco, passando essas informações tão importantes, tão valiosas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Alessandra. Doutor Álvaro Machado, então, oncologista do CTCAM, o Centro de Tratamento do Câncer, que há 10 anos está aqui em Passo Fundo auxiliando essas pessoas que precisam desse tipo de tratamento e de tantos outros. Quero agradecer, então, para finalizar o nosso programa, mais uma vez, doutor Álvaro, a Nath, que esteve aqui acompanhando conosco também o programa, a nossa equipe técnica e, claro, você que esteve aí recebendo todo esse conteúdo. Espero que realmente tenha ficado esse alerta de Outubro Rosa para que você cuide da sua saúde. Agradecimento especial aos nossos parceiros, ao Regison Cabeleireiros, que faz a nossa produção, e também a Helena, da Só Flores. A gente agradece todo o final de programa aqui, que ela sempre contribui com o nosso cenário. E a Helena, gente, ela está num novo endereço. Agora é lá na Capitão Eleutério, número 44, no centro. Procura a Helena, que eu tenho certeza que ela vai fazer um excelente atendimento. É uma pessoa sensacional. Muito obrigada a todos. Na próxima quinta-feira, feriado, né, gente? Feriado, então a gente não vai ter programa, mas na outra semana nós teremos mais um tema muito importante aqui no nosso Papo Saúde na NGTV.
Um grande abraço a todos e espero vocês, então, no nosso próximo programa.